tá? Se bebeu muito, enfim. Fisiopatologia, né? Como que acontece a fibrilação atrial? Já conversei um pouco, né, com vocês, né, ao longo do tempo, né, de forma crônica, com todos esses comemorativos de fatores de risco, esse coração ele vai sendo lesado, ele vai sendo lesado, ele vai sendo lesado, ele começa a causar fibrose, começa a causar remodelamento, fibrose, remodelamento, e isso tudo vai fazer dano, vai fazer lesão no miocárdio, vai fazer lesão nos condutos elétricos do coração, que vão começar a gerar pontos ectópicos de despolarização. Lembra que eu falei para vocês, né, e quem assistiu aí a primeira aula lá de eletrofisiologia cardíaca, lembra que o estímulo ele começa de um ponto, e aquele ponto dita todo o automatismo cardíaco, dita toda a atividade elétrica do coração, que é o nosso sino atrial, tá? Ele que dá o ritmo sinusal do nosso coração, e tudo começa nele. Quando ele despolariza, todo o coração vai seguir ele e todo o coração vai contrair de uma só vez. Todo o coração vai contrair junto. Então, o nosso natural lançou a atividade elétrica, todo o átrio contrai junto, depois essa atividade elétrica. Então, tem a contração atrial, depois essa atividade elétrica chega no átrio ventricular, e aí a gente tem toda a contração ventricular. Tá? Então, o miocárdio, átrio tem que contrair junto e ventrículo tem que contrair junto. Tá? Não tem como eles contraírem, cada ponto contrair de um jeito, de uma forma diferente, em um tempo diferente, porque aí causa a fibrilação atrial. Tá? A fibrilação atrial nada mais é do que pontos ectópicos, E nesse contexto, pode falar. E nesse contexto eu posso ter comprometimento valvar, inclusive, né? Pode, com certeza, tá? É uma das causas de fibrilação atrial também. Por exemplo, estenose mitral é uma das causas de fibrilação atrial. Por que estenose mitral é uma das causas de fibrilação atrial? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu acho que eu não consigo desenhar. Deixa eu ver. Acho que eu não consigo desenhar, mas eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ficou muito feio, mas dá para entender. E aqui tem o septo, tá? E aqui tem o septo. Aqui eu vou ter a mitral e aqui eu vou ter a aorta, tá? A aorta, o sangue faz isso, e a mitral, o sangue faz isso. Correto? Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Quando eu tenho uma estenose mitral, a minha válvula, ela não abre direito. Então, quando ela abrir, né, ela vai ter só isso aqui de passagem. Concorda que para o meu átrio esquerdo agora jogar esse sangue para o ventrículo esquerdo, ele tem que fazer uma força muito maior, ele tem que ter uma pressão. Agora, esse átrio tem que fazer uma pressão muito maior. O contrário de quando a válvula está lá muito aberta, está lá perfeita fisiológica, ele tem que agora fazer muita força. Por quê? Porque está muito estreito para passar o sangue. Então ele tem que fazer muita força. Esse átrio fazendo essa pressão, como é um músculo, o átrio é um músculo cardíaco, começa a hipertrofiar. Então esse átrio que era desse tamanho aqui, ele começa a ficar desse tamanho aqui, desse tamanho aqui. E isso daqui começa a gerar remodelamento, fibrose e pode vir a levar a fibrilação atrial. Bom? Vamos lá. Então, ao invés agora do nó sinusal fazer todo o mecanismo, mandar um aviso para o coração contrair, agora tem mais de um ponto mandando o coração contrair. Então, pensa que lá no átrio, ao invés de ter um ponto do nó sinusal, deixa eu voltar aqui para o nosso quadro branco. Olha só. Vamos pensar que aqui a gente tem. Está no preto aqui. Vamos pensar que aqui a gente tem o átrio direito, átrio esquerdo, mesma coisa, tá? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui é o septo interventricular. O nó sinoatrial, ele fica bem lá na pontinha do átrio direito, tá? Então ele vai ficar aqui. Ele vai jogar estímulo elétrico, esse estímulo elétrico desce pelo átrio direito, também vai lá para o átrio esquerdo, coração contrair, tá? Aqui tem o nó átrio ventricular. No átrio ventricular esse que vai esperar o átrio terminar de contrair, vai mandar a atividade elétrica pelos feixes de His
ramo de... Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Passando aqui rapidinho, atrapalhando aí o teu vídeo, só para te falar que esse vídeo que você está vendo é só um recorte de uma infinidade, de uma série de aulas completas com mais de 1 hora, te explicando tudo de forma prática sobre as principais patologias da emergência, da terapia intensiva, sobre intubação orotraqueal, sobre procedimentos, acesso venoso central, punção arterial, enfim, tá bom? Se você quiser ter mais acesso a essas aulas e dar uma olhada, se isso te interessar, fizer sentido para você, o link tá na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Um abraço e volta aí para tua aula. Direito e ramo esquerdo, aqui que acontecem os bloqueios de ramo esquerdo e ramo direito. E aí vai chegar aqui no ápice do coração, as fibras de Purkinje sobem, despolarizando esse ventrículo, para esse ventrículo contrair de baixo para cima. Por quê? Porque as válvulas ficam em cima, então ele tem que contrair de baixo para cima para injetar esse sangue para cima. Tá? Vamos supor que a atividade elétrica, vamos supor não, é o que acontece, a atividade elétrica sai daqui e percorre esse caminho. E só o nó sinoatrial comanda isso. Só que aí um paciente com hipertensão, um paciente diabético, um paciente obeso, idoso, quer que seja, começa a fibrosar tecido cardíaco, principalmente de átrio, começa a fazer remodelamento, e agora tem um outro ponto aqui que manda o coração contrair. E agora tem um outro ponto aqui, e agora tem um outro ponto aqui, e agora tem um outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Então, todos esses pontos ectópicos, que não são o sinoatrial, que não é o fisiológico, começam a mandar estímulo para o miocárdio contrair, para o miocárdio contrair, para o miocárdio contrair. E aí o que acontece? Essa parte do músculo do átrio contrai em 1 hora, essa parte contrai em outro, essa parte contrai em outro, essa parte contrai em outro. Então, o que acontece? Ao invés do músculo, né, contrair de uma vez só, contrai uma parte, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, esse coração começa a tremer, o átrio começa a tremer. E o que é essa tremedeira? É a fibrilação atrial. Tá? É por isso que a fibrilação atrial acontece, porque são vários pontos ectópicos mandando o músculo contrair. E esse músculo começa a contrair de vários lados diferentes, não contrai de uma vez só, então não tem uma ejeção significativa, não tem uma ejeção forte, concreta, com o que deve ser, e aí esse coração começa a fibrilar e joga menos sangue, com isso baixa débito cardíaco, enfim. Tá? Porém... Em outras palavras, o nosso sinusal perde o comando, né? Comando único. Exato. Então, vamos supor que tem uma rebelião no átrio. Tinha um comandante e agora várias pessoas querem comandar, está fazendo uma rebelião, tem um problema, uma confusão lá em cima. Tá? Então, um monte de gente dando ordem, o coração começa a ficar confuso, o átrio fica confuso e começa a tremer, começa a fibrilar, porque ele está contraindo de forma desorganizada e desgovernada. Tá bom? Então, isso que é fibrilação atrial. Só que aí, né, o nosso coração, o nosso corpo humano, ele é perfeito, ele é lindo, ele é perfeito. E o nó atrioventricular, o que ele faz? Quando ele começa a receber também todos esses estímulos, ele começa a filtrar. Tá? Então, ele não manda todos. O nó atrioventricular, ele vai fazer um filtro. Ele pode fazer um filtro menor do que 50 batimentos por minuto. Ele pode fazer um filtro de 50 a 100 batimentos por minuto, ou ele pode fazer um filtro de mais de 100 batimentos por minuto. Tá? Se ele fizer um filtro, deixa eu voltar lá para o Word, que eu vou escrever isso daqui. Tá? Vamos lá. O nó atrioventricular, ele vai fazer um filtro. Ele pode fazer um filtro de menos de 50 batimentos por minuto. Ele pode fazer um filtro, vou colocar do lado para ficar melhor. Ele pode fazer um filtro de 50 a 100 batimentos por minuto, ou ele pode fazer um filtro de mais de 100 batimentos por minuto. Por que é importante você entender isso? Porque de todos aqueles estímulos que chegam para o nó atrioventricular que está vindo lá do átrio, ele manda o ventrículo bater a 50 batimentos por minuto, ou ele manda o ventrículo bater a mais de 100 batimentos por minuto, a 130, 150, 140, 200 batimentos por minuto, né? Geralmente é o máximo que chega. Por quê? Tudo isso vai te classificar. Se o meu paciente, eu olhei no eletrocardiograma, que a gente já vai falar daqui a pouco,
vi que ele teve fibrilação atrial e ele está a 50 batimentos por minuto, não necessariamente um paciente com fibrilação atrial precisa estar taquicárdico, tá? Isso vai depender do nódulo ventricular dele, de como ele filtra esse estímulo. Ele vai ter uma FA de baixa resposta ventricular. Tá? Se ele tiver em ritmo de fibrilação atrial e ele estiver com uma frequência entre 50 e 100, ele vai ter uma FA de frequência controlada. Frequência controlada, ou seja, ele tem fibrilação atrial, porém ele está normocárdico. Ele não está nem taquicárdico nem bradicárdico. E agora, se esse paciente tiver uma FA, um ritmo de FA, e ele está com uma frequência de maior do que 100 batimentos por minuto, 110, 120, 130, 140, 150, aí sim é uma FA de alta resposta ventricular.